Fala galera, Rafa Marques aqui na área novamente. Depois de algum tempo sem trazer conteúdo, volto aqui para trazer um review da Melia ou Melia, não sei a pronúncia certa. A Dríade de Vento, que está agora no Hall of Heroes de julho, né? Bom, ela é boa, ela não é, vale a pena, não vale a pena. Eu tenho aqui a minha no level 35. Eu tinha pego ela há muito tempo atrás, deixei no level 35, fiz uns testes. Até gostei dela, mas achei que faltava skill up para ter continuidade no projeto. E agora com o Hall of Heroes, sim, vou deixar ela no level 40. E eu vou explicar o porquê e onde ela pode ser útil. Mas primeiro vamos pegar as Dríades como um todo, né? E falar um pouco sobre elas, né? É um monstrinho que, na verdade, eu não vejo ser tão utilizado assim. Todas, na verdade, né? Mas são mobs que eu considero bons. Mas é bem específico os usos, né? Começando aqui pela Nisha. Primeira habilidade dela é igual para todas as outras também. Ataca o inimigo e possui 50% de chance de absorver 15% da barra de ataque. A segunda, abelhas amigas. Abelhas tirarão todos os efeitos maléficos dos seus aliados. Se os aliados não tiverem nenhum efeito maléfico, todos os aliados recuperarão 10% do seu HP. E a terceira habilidade, névoa de flores. Ataca todos os inimigos para diminuir o tempo dos efeitos benéficos concedidos a eles por um turno cada. Se o inimigo não tiver nenhum efeito benéfico, ele evita o inimigo de receber efeito benéfico por 2 turnos. É aquele debuffzinho que a Megan tem, que alguns outros personagens têm aí, que parece um morceguinho lá que evita, né, de receber buff. E ela tem uma líder de resistência, né? Em 40% no conteúdo da guilda. Assim, mais ou menos, né? Tanto ela quanto a Amelia, eu vejo que o uso dela é mais voltado para a toa. Mas já vou chegar na Amelia, né? Vamos falar da Hair. Primeira habilidade não muda, é a mesma coisa. A segunda é igual a de fogo da Nisha. E a terceira habilidade ataca. Desculpa, eu tô meio gripado, viu, gente? Ataca o inimigo para diminuir a barra de ataque 50% e coloca o alvo em estado de esquecimento por 2 rodadas. As habilidades passivas não são ativadas no estado de esquecimento. Se eu não me engano, ela é a única personagem do jogo que tem essa habilidade de simplesmente cancelar a passiva. Infelizmente eu não tenho ela, gostaria sinceramente de testar, porque ela é meio que um Tesário, um 4 estrelas, né? Se for pensar dessa forma. O Tesário ele cancela, mas acho que é por uma rodada só, se eu não estou enganado. Mas ela, 2 turnos aqui é de esquecimento, né? A passiva não funciona. Então é bem interessante. Melia, que é o Hall of Heroes desse mês. Ela é um pouquinho diferente das outras. A primeira habilidade é igual, né? Não muda. A segunda, Amigos da Terra. Ataca todos os inimigos e possui 50% de chance de diminuir a velocidade de ataque por 2 turnos, além de diminuir sua barra de ataque em 50%. A terceira habilidade é uma passiva e é bem interessante. Causa dano contínuo ao alvo por 2 turnos em cada ataque. Ou seja, toda vez que ela ataca, ela vai colocar um dot. Se você ativar um inimigo que já possui dano contínuo, também irá infligir dano contínuo por um turno. Ou seja, ela pode colocar 2 dots por ataque no inimigo, né? A habilidade líder dela, o HP do monstro aliado é aumentado em 33% no conteúdo de guilda. Bom, eu não sei se ela seria tão boa assim em GVG, em Siege principalmente, mas ela pode ser útil no labirinto. Em algumas fases aí pode ser bem interessante. Feléria, um pouco mais difícil, né, já que é LD. Primeira habilidade não muda, também é cultivando flores. A segunda habilidade é igual à da Nisha e da Hern.
E a terceira habilidade, que é uma passiva, recupera o HP dos aliados que tiverem efeitos maléficos em 10% cada turno. Cria um escudo que é equivalente a 10% de seu HP por 2 turnos nos aliados que não tiverem efeitos maléficos. E a habilidade líder aumenta a precisão em 40% no conteúdo de guilda. É bem interessante ela, já enfrentei algumas nas defesas de arena. Ela fica curando, é meio chatinha, então pode ser bem útil. A Hyannis, não sei a pronúncia certa, é a de trevas. A primeira habilidade, cultivando flores, que é igual para todas. A segunda aqui já é igual a da Melia. E desculpa. E a última habilidade, Mandrake. Ataca todos os inimigos para aumentar a duração do efeito nocivo do inimigo por uma rodada e diminui a duração do efeito benéfico do inimigo por uma rodada. Tem outro personagem que faz isso, acho que é a Pang, né? Que é a Hua de Luz. Então é bem parecido. E a habilidade de líder dela aumenta a velocidade em 24% nos conteúdos de guilda, né? Novamente, GVG, Siege, Labirinto, essas coisas todas. Mas voltando aqui para Melia, que é o nosso foco, né? Que é o Hall of Heroes dessa vez. Vale a pena fazer ela? Não vale? Onde ela pode ser útil? Tá, seguinte. Ela pode ser bem útil no early game, principalmente. Eu acho que no early game é bem interessante ela. Por causa da quantidade de dots que ela pode aplicar. Ela pode ter um combo com o próprio vampiro de trevas que foi dado no evento. Porque ele coloca os efeitos maléficos, né? E aí já ajuda ela aqui. Ela pode combar também com a Rika, se você tiver uma Rika, um Bareta. Quem mais que dá dot? Bom, qualquer outro personagem que dá dot, efeito maléfico, enfim. Ela vai acabar colocando mais um, né? Lembrando aqui, ó. Se atacar o inimigo já possui dano contínuo. É só dano contínuo, corrigindo aí. Ela coloca mais um. Então, assim, é sempre bom deixar ela atacar depois daquele que colocou dot, né? Então, se você tiver um Bareta, que é personagem farmável. Se você tiver um Homúnculos, de água no caso, né? Pra toa. Cadê meu Homúnculos? Que coloca dot. Se você tiver a própria Mantura, que coloca dot, e deixar a Melia atacar depois deles, você consegue outro dot, né? Então, assim, é um time... É para ser usado em time de controle. Que ela tem a redução de barra. Ela tem a redução de velocidade, né? E ela aplica dot. Builds para ela. Eu acho bem interessante Vard. Toda vez que ela proca, ela vai colocar um dot a mais. Mas Despair não é uma opção ruim, já que a segunda habilidade ataca todos os inimigos. Reduzindo a barra e stunado, isso daí na toa pode ser sensacional. É bem interessante. A toa eu já fechei, né? Tanto a hard quanto a normal. E eu fiz alguns testes aqui com ela nesses andares aqui. Um andar que ela funciona muito bem aqui é no andar do Arial. Ela pode funcionar bem. Tá certo que aqui o combo de gêmeas não seria eficiente, né? Porque tem muito crítico. Mas um time de controle aqui você poderia utilizar. Cadê meus bichos aqui, caramba? Mantura e o próprio Bareta, né? Todos eles aqui de Despair, menos a Melia. E o meu Homúnculos aqui, ele tá de Despair também. Poderia ser uma opção. Você poderia estar usando ela também
na fortaleza aqui do gigante, gigante B10 para times iniciantes também. Que aí ela poderia fazer o papel, na verdade, do Veromos. Você poderia começar com um time básico, né? Isso daí já é bem para early game mesmo. Poderia... Cadê? Poderia fazer um time dessa forma aqui. Colocando Sigmaros. E aqui o último mob nem importaria tanto. Se você tiver o Veromos, ok, ele vai ajudar, mas... uma sugestão que eu gosto bastante de utilizar é o Lulu. Já ficaria bem safe. Ou então, se você quiser outra opção, que combinaria legal também com a Melia, seria a Ardella. Porque quanto mais dots, quanto mais efeitos maléficos o inimigo tiver, a Ardella pode causar mais dano. Ou então, aproveitando que todo mundo tem o Vampirão, poderia fazer esse time também. Funcionaria. Eu só não vou testar aqui porque minha Mega está completamente sem runa. E poderia funcionar muito bem. Ou então, para quem preferir, né, a Xenon também é uma outra opção. Ainda mais no segundo despertar, quem conseguiu despertar ela aí já tem um mob um pouquinho melhor, que também pode ser utilizado na toa, inclusive, que agora ela reduz barra. Então assim, é um mob bem interessante. Eu tô upando a minha aqui, vou colocar para rodar. E assim, o que acontece, né, na minha opinião? Pra toa normal, você consegue fazer as coisas assim, tranquilo, consegue fechar com mobs nem tão bem runados assim. Mas a toa hard você precisa de um controle maior, né? Você precisa de dots, você precisa de fato assim de controle. E a Melia tem isso, ela tem redução de barra, ela tem dot. E novamente, se você optar por colocar Despair, ela pode stunar. Então é um mob de controle bem interessante, principalmente para early game. E assim, falando por mim, né? Eu só consegui fechar a toa hard porque eu consegui a mantura. E foi com a mantura que eu consegui, né, passar alguns andares lá que eu não conseguia antes. Hoje o meu time de toa hard... Opa, não era para mostrar aqui. Tudo bem, vamos mais uma run. Meu time de toa hard é composto pela Gêmeas, né? Pela Shine Maruna, o próprio Homúnculos, Mantura e Bareta. É basicamente esse time que eu faço, sei lá, 95% de toda a minha toa é feito dessa forma. Mas, sinceramente, Mantura tem me decepcionado um pouco, principalmente na parte do strip, que nunca stripa porra nenhuma. Então eu tenho tensionado a substituir a Mantura por outro mob, né? Eu gostaria muito de uma Rika, obviamente, mas como Rika não é um personagem farmável também e não está no Hall of Heroes, né? A Melia passa a ser uma opção interessante. Então voltando aqui para a toa. Então, meu time de toa, a não ser para o andar 100, né, que eu costumo levar a Fran, mas meu time de toa é basicamente... Eu salvei umas opções aqui, mas não deixei o time principal, né? Legal. Inteligente pra cacete, né, Rafa? Meu time de toa é praticamente esse, né, para todos os andares, com exceção de alguns um pouco mais específicos. E vamos combinar aqui, né?
três personagens aqui não são farmáveis, né? Que é a própria Mantura, China e Sabrina. Apesar de que China e Maruna. Apesar que China e Maruna estejam nas rotações da pedras, né? Não é uma coisa tão fácil de se obter. Mas beleza, se você tiver as gêmeas, ok. E a minha opção, né, para a próxima toa, que tá até para resetar, não sei quando, mas esses dias aí, é colocar a Melia no lugar dela, né? Bom, eu vou fazer um andarzinho baixo aqui só pra gente ver. Vamos ver o que tem no 51. Vamos fazer esse daqui só pra gente ver como é que funciona. Eu vou deixar no automático, já que não vai gastar energia mesmo. Olha a quantidade de dot que ela aplica. Sempre que ela atinge alguém que tem dot, é um dot a mais que coloquem. E lógico que isso não vai funcionar nos bosses, né? Mas durante as fases, o controle que ela proporciona é muito bom. Porque além do dot tem a redução da barra, né? Então, Bareta morreu, mas beleza. Acho que mesmo assim vai passar. O problema é que ninguém tá stunando aqui, né? Isso que é chato. Ah, só porque eu falei. Então, ó, assim, ela pode muito bem substituir tanto Bareta quanto Mantura, né? Procou e mais um dot. E já morreu. Pronto. Mesmo sem o Bareta que eu acho que vai passar tranquilo. Então, como pode ver, ela vai baixando a barra, vai controlando muito bem o time. E colocando dot. Então, sim, para um time de controle, combando com a Maruna e a Shine aqui, perfeito. Então, alguns perguntam se vale a pena deixar ela 6 estrelas. Eu acho que vale sim, tanto que eu estou fazendo isso agora. Eu estou aqui já preparando os foods, né? Eu tenho uma de fogo e peguei aqui mais 4 do no Half Heroes aqui. Não terminei ainda de fazer, ainda tem mais, acho que um ou dois andares. 3 andares aqui, o 8, 9 e 10, mas vou completar para deixar ela full skill. Eu tenho também a Nisha, mas a Nisha, assim, ela é boa, é interessante e tal, mas eu já tenho mobs de fogo em demasia, né? Então não estou assim pensando em upar ela. Já a Dríade de Vento, né, a Melia, por ela ser de vento, é até interessante porque dá para usar ela em outros cenários também. Estou pensando em testar ela aqui no Portal das Dimensões para fazer aqui algum despertar de algum mob de vento, né, talvez da própria Xeno. O... E aqui é meio chato, né, porque você só pode usar mobs do mesmo elemento. Então, aí complica um pouco, né? Poderia matar todo mundo aqui no DOT. Não sei se o DOT funcionaria na Xenon, né? Mas quem sabe.
E a gente vai precisar de um Nuker, né? Bom, vamos fazer aqui só por fazer mesmo. E a gente já mata a dúvida se ela conseguiria fazer, né? Tá certo que o nível 1 qualquer coisa faz, né? Mas acho que eu nunca fiz esse. Ó, o dot funciona. Beleza. Já é uma opção. Ó. Ok, legal. A gente descobriu que o dot funciona aqui no monstro, então já é uma opção de time também. Bom, galera, então o que eu posso dizer da Melia? Alguns aí ficaram meio decepcionados esperando um outro monstro no Hall of Heroes. Muita gente esperando o Lucian, né, que sinceramente duvido que vai acontecer. Pelo menos não tão cedo assim. Eu gostei, eu já queria a skill up para ela já fazia tempo. A minha até tem alguns não, tem um skill up só. E eu quero pelo menos deixar essa segunda habilidade full, né? Não sei se eu vou dar sorte aqui, mas vamos testar. Vamos tentar, né? E assim, não é um bicho tão fácil de sair nos pergaminhos, né? Eu consegui algumas aqui, mas não, não foram tantas assim. Eu tenho aqui a Nisha que tá no level 30. Já só deixei ela no level 30 mesmo, não fiz mais nada. Tem mais uma aqui parada. Tem mais 5 aqui, né? Então eu tenho nada 6 skill ups e mais 2 ali para pegar. Então possivelmente eu deixo ela full skill sim, mas seria a primeira, né? Se eu tirar uma luz ou uma trevas aqui vai ser complicado, porque eu não terei skill up. Mas ok, eu vou investir na nicha, como eu falei. A minha intenção é substituir a Mantura por ela na toa hard no caso, né? E ver como é que funciona. Os status básicos dela não são tão baixos assim. Vou pegar aqui uma no level 40, né? Pra ficar mais fácil. Vamos ver se esse cara aqui tem. Não. Cadê? Ó, no level 40, ela tem 10.710 de HP, 615 de ataque, 648 de defesa e 104 de velocidade. Não são status ruins para um Net 4, né? E, e é um bichinho bom, eu gosto. Aqui o cara runou de Violent Revenge, que é uma boa opção também. Eu acho que Violent Focus é uma opção viável. Despair Focus também é uma opção viável. Então, depende de como você quer a sua, né? Se você quer a sua mais voltada pro controle, se você quiser voltada mais pro suporte mais agressivo, que eu falo, né? Que é colocar dot. Depende muito de como você vai querer ela. Assim, a minha tá runada de Violent Energy porque eram as runas que eu tinha. E eu consegui uma boa precisão, 46%. Poderia ser um pouquinho maior, mas ok. O HP dela não tá baixo, 13.000, tá legal. Ataque, pra mim, tanto faz, né? E a defesa podia ser um pouco melhor, mas ok, tá no level 35 ainda, né? Eu vou passar para o level 40, esses status vai subir um pouquinho. Então, é isso. O que eu posso falar dela é que é um mob que eu gostei, que eu pretendo utilizar principalmente na toa, como eu já falei aqui no gigante, para early game ela pode ser bem útil, substituindo o Veromos na questão dos dots. E
Aproveitando que tá no Hall of Heroes, é fácil obter ela, né? Você não vai precisar fundir o Veromos para fazer o gigante. Então, é uma boa opção sim. Bom, galera, vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.